Olá, meu nome é Ariel Vieira e hoje estarei falando um pouco sobre lógica de programação. Nesse vídeo de lógica de programação, eu irei estar abordando sobre os conceitos básicos, que é algoritmo, automação, computador, máquina universal, linguagem de programação e nível de linguagem. Começando pelo algoritmo. O algoritmo é uma sequência finita de instruções para se resolver um problema. Um exemplo de algoritmo na nossa vida seria uma receita de bolo, como, por exemplo, temos os ingredientes e para fazer o bolo precisamos seguir o algoritmo. Colocar os ingredientes no recipiente, misturar os ingredientes, levar os ingredientes dentro do recipiente ao forno e temos o bolo pronto. Isso seria um exemplo de algoritmo na nossa vida. Um algoritmo na programação, mesmo se ele for executado corretamente, ele não irá resolver um problema se tiver sido implementado incorretamente ou não for apropriado o problema. Como por exemplo, você tentar resolver um problema de raiz quadrada com um algoritmo que resolve potência. Não vai adiantar. A automação consiste em utilizar uma máquina para executar o algoritmo. A automação pode automatizar o algoritmo completamente ou parcialmente. Vamos voltar ao exemplo da receita de bolo. Você tem os ingredientes e você precisa misturar os ingredientes, e para isso, se você usar um liquidificador para misturar os ingredientes, você estará automatizando uma parte do algoritmo para chegar ao fim. No caso, seria uma automatização parcialmente, que só o liquidificador estaria mexendo os ingredientes para você. Falando um pouco sobre computador. Computador é uma máquina que automatiza os cálculos, falando a grosso modo. Se o algoritmo envolver cálculos, o computador que irá fazer a automação desses cálculos. Diferente de uma calculadora, o computador é uma máquina multifuncional, enquanto a calculadora simples só consegue executar cálculos e não é possível reprogramá-lo a fazer outra coisa. Já o computador, ele é possível você reprogramá-lo para ter uma nova funcionalidade, desde que seja computável. Os computadores modernos são capazes de executar qualquer procedimento computável, isso que define uma máquina universal. Para isso, basta instalar algum software ou aplicativo para que ele realiza. Como por exemplo, o nosso computador de hoje em dia, você é capaz de acessar a internet, ver filmes, ouvir música e etc. O que é uma linguagem de programação? A linguagem de programação é um método padronizado para comunicar instruções para um computador. A linguagem de programação é o jeito que o computador se comunica. A linguagem de programação é um conjunto de regras sintáticas e semânticas usada para definir um programa de computador. Igual a nossa língua, português, tem a gramática, que define como as palavras devem ser ditas e escritas, o computador também tem a, entre aspas, gramática dele, que são as regras sintáticas e semânticas que definem como devem ser escritas. A linguagem de programação é utilizada para escrever programas de computador, como por exemplo um aplicativo de música, aplicativo de navegar na internet, etc. Aqui abaixo temos uns exemplos de linguagens de programação: C, C++, Java, C#, Python, PHP e etc. O nível de linguagem de programação corresponde ao quanto ela está próxima da maneira que o ser humano se comunica. Quanto mais próximo da maneira natural que o ser humano se comunica, mais alto é o nível da linguagem, e quanto mais distante, mais baixo é o nível. Como linguagem de alto nível, o programador consegue resolver os problemas escrevendo poucas linhas de código e um código mais intuitivo. E com uma de baixo nível, consegue um código mais otimizado para resolver somente o que ele precisa, sem executar instruções ou alocar recursos desnecessários. Sendo assim,
Uma linguagem com um alto nível é mais voltada para a produtividade, enquanto uma linguagem de menor nível é mais voltada para a performance e otimização. Com isso, terminamos o nosso vídeo de lógica de programação. Nesse vídeo abordamos os conceitos básicos: algoritmos, automação, computador, máquina universal, linguagem de programação e nível de linguagem. Espero que tenha entendido tudo e até mais.